Olá pessoal, nos últimos anos as pessoas passaram a falar mais sobre a ecologia. No entanto, as previsões são sempre bastante tristes. Aquecimento global, buracos na camada de ozônio, poluição. Mas se você acha que não restam mais reservatórios de água limpa em nosso planeta, muita calma nessa hora. A verdade é que há muitos desses lugares pelo mundo onde a água é tão transparente que praticamente não conseguimos vê-la. No vídeo de hoje mostraremos alguns lugares que têm as águas mais cristalinas do mundo. Vamos lá! Sabah, Malásia. Este remoto estado da Malásia, localizado na parte norte da ilha de Bornéu, é cercado por recifes de corais e, portanto, é um dos lugares favoritos dos mergulhadores da região. Mas não é apenas a diversa vida marinha que atrai os fãs do mergulho, não. Aqui, a água é tão cristalina que é totalmente possível observar os animais subaquáticos mesmo permanecendo na superfície. Pois é, uma simples viagem de barco com um morador local é equivalente a um mergulho de verdade. Então, se você morre de medo de água, mas sempre quis mergulhar, este lugar é justamente o que você precisa. Você não vai se arrepender. Papua Springs, Nova Zelândia. No extremo norte da ilha sul da Nova Zelândia, na costa de Golden Bay, se encontram estas nascentes naturais que produzem 1.400 litros de água cristalina por segundo. Dizem que essa água é a campeã mundial absoluta em termos de limpidez e que apenas as geleiras da Antártida podem competir com ela. Mas enquanto ir até o Polo Sul pode levar bastante tempo, a Nova Zelândia é um pouco mais acessível. À primeira vista, a Papua Springs não parece um lugar particularmente limpo, e em alguns lugares a água parece que é até marrom, mas não deixe essa aparência enganar você. Na verdade, esta não é a cor da água, e sim do fundo. Pois é, a água aqui é tão limpa que é possível enxergar o que acontece a grandes profundidades. De acordo com estudos realizados por cientistas em 1993, a visibilidade aqui é de até 63 metros. Vale Jiuzhaigou, China. No norte da província de Sichuan, na China, há um parque nacional com um nome difícil de pronunciar, Jiuzhaigou. Esta é uma reserva declarada pela Unesco como Patrimônio Mundial e vale a pena vir até aqui pelo menos uma vez só para concordar 100% com este título. Nesta reserva, a natureza é tão bela que chegamos a ficar sem ar. Mas se tudo aqui fossem apenas paisagens verdes e florestas densas, este lugar não estaria na nossa lista, certo? No território da reserva existe um total de 108 lagos. 108. De acordo com uma lenda antiga, um jovem trouxe à sua amada deusa um espelho mágico, mas a moça acidentalmente quebrou o presente e os fragmentos dele se transformaram em lagos coloridos. E eles são realmente multicoloridos. Além disso, cada um deles tem suas próprias características e não se parece com os outros. A água aqui permanece incrivelmente límpida, embora a reserva seja muito popular entre os turistas. No entanto, nadar no vale é estritamente proibido. Os visitantes não podem sequer alimentar os peixes, mas dizem que essas proibições não param os verdadeiros amantes do mergulho e que eles entram nas águas durante a noite. Eles são bem ousados, não acham? Vai ver, eles nunca ouviram as lendas sobre os monstros que vivem no fundo de alguns lagos sagrados. Lago Königssee, Alemanha. Se você sempre sonhou em tirar uma foto de um barco que parece flutuar no ar, então você definitivamente deveria visitar este lago. O Königssee está localizado no sul da Baviera, ao lado da fronteira austríaca, e é considerado o lago mais límpido da Alemanha. Por esta razão, desde 1909, só é permitido navegar nele em embarcações elétricas e leves, a fim de não sujar a água cristalina. Segundo os cientistas, o lago Königssee foi formado durante a última idade do gelo devido ao derretimento das geleiras. Foi assim que ele se estabeleceu entre essas rochas íngremes. Aliás, por causa disso, o local conta com uma acústica especial, um eco limpo e múltiplo.
Durante um passeio de barco, o capitão sempre demonstra aos passageiros este fenômeno natural maravilhoso, tocando uma melodia simples em um instrumento de sopro. Como a margem do lago é muito íngreme e densamente coberta de florestas, é impossível contorná-la a pé ou de carro. Por essa razão, os turistas têm muito menos oportunidades de jogar lixo em Conexi. Mesmo assim, as autoridades monitoram de perto a limpeza do reservatório. Só podemos agradecer, não é mesmo? Lago Marjorie, Estados Unidos. O que acontece quando a natureza quer construir uma piscina? Temos que concordar que essa é uma pergunta bastante estranha, mas parece que encontramos acidentalmente a resposta para ela. É o Lago Marjorie. Este reservatório de água está localizado em uma cordilheira de montanhas na Califórnia. A água aqui é tão transparente que chega a parecer que isso é uma piscina artificial. Isso se deve parcialmente pela forma como o lago foi formado. Ele se originou nada mais, nada menos que diretamente na cratera de um vulcão. Mas não se preocupe, ele está extinto há muitíssimos anos, talvez até mesmo antes que as primeiras pessoas que se preocupam com isso aparecessem na Terra. O Marjorie tem poucos afluentes, então ele se limpa sozinho durante as cheias quando as águas passam pelas rochas. Aliás, ao redor do lago também há muito para se admirar. A paisagem é tão impressionante que atrai fotógrafos do mundo todo. E não é à toa. Vejam com seus próprios olhos a beleza deste lugar. Lago Crater, Estados Unidos. O lago vulcânico Crater, localizado no estado de Oregon, é um dos mais profundos e limpos do mundo. A água aqui é tão azul e transparente que a visibilidade não se perde mesmo a uma profundidade de 43 metros. Sim, o reservatório é bastante profundo. Sua profundidade máxima é de 597 metros. Isso porque o cráter está localizado na cratera de um antigo vulcão extinto. Sua última erupção aconteceu há cerca de 7.700 anos. A cratera do vulcão, formada pelo próprio peso da lava resfriada, encheu-se de neve e chuvas durante muitos séculos. É por causa disso, segundo os cientistas, que as águas no cráter tornou-se tão transparente. Além disso, o lago não tem nenhum afluente ou efluente. Segundo os especialistas, foram necessários cerca de 720 anos para que a enorme cratera vulcânica se enchesse de água e se transformasse gradualmente no que podemos ver hoje. Apesar da impressionante e até mesmo assustadora profundidade, nadar neste lago não é proibido. No entanto, para chegar até ele é preciso fazer uma trilha difícil de cerca de 1,5 km. Mas se você não tem muito tempo para se pendurar pelas encostas e nem vontade de fazer mergulho aqui, você pode saltar diretamente da colina. Mas nós já vamos te avisando que isso não é uma coisa muito agradável. Embora límpida, a água no lago é bastante fria. Entrar nela de uma vez pode não ser tão gostoso quanto parece. Rio Sucuri, Brasil. Quando se fala de rios da América do Sul, a primeira coisa que vem à cabeça é o Rio Amazonas. É claro, isso não é nem um pouco surpreendente dado o seu tamanho, mas as alterações naturais desse continente obviamente não terminam aí. No Pantanal brasileiro se encontra um dos rios mais limpos do nosso planeta, o Rio Sucuri. De acordo com os sortudos que conseguiram ver o Sucuri com seus próprios olhos, a água neste rio é tão transparente que é quase invisível. Parece que os peixes estão flutuando no ar. Soa estranho e até um pouco assustador, mas aqui você definitivamente notará se algum crocodilo faminto estiver se esgueirando até você. Lago Tahoe, Estados Unidos. Uma vez o escritor Mark Twain afirmou que a tradução da palavra indígena Tahoe era sopa de gafanhotos. É claro que o segundo lago mais profundo dos Estados Unidos não tem nada a ver com essa sopa e que isso era coisa da imaginação do famoso escritor. Na verdade, os índios que viviam na região chamavam o lago de Daouaga, que se traduz como região do lago. Vocês têm que concordar que isso soa melhor que até mesmo a sopa mais deliciosa. Em muitos
aspectos, este reservatório é único. A água nele brilha em diferentes tons de azul e verde e é incrivelmente limpa. No inverno, por alguma razão, ele não congela, mesmo se ao seu redor estiver nevando. E no verão, a temperatura da água não supera os 20 graus Celsius. Não é a temperatura mais agradável para nadar, mas mesmo assim, nos meses quentes, o lago fica repleto de turistas felizes, dispostos a entrar na água e a mergulhar. Mesmo no inverno, o fluxo de turistas não diminui, eles só não entram na água. Eles preferem conquistar as pistas de esqui ao redor do Tahoe e observar a bela vista do lago. Lago Genny, Estados Unidos. Na parte noroeste do estado de Wyoming se encontra o Lago Genny, que hoje faz parte do Parque Nacional Grand Teton. O Genny tem uma origem glacial e está localizado a uma altitude de mais de 2.000 metros acima do nível do mar. Segundo os pesquisadores, o lago foi formado há cerca de 12.000 anos, ou seja, há muito tempo. Apesar de que este lago é um dos mais limpos do mundo, nele é permitido navegar com barcos comuns, e eles são usados ativamente tanto pelos pesquisadores quanto pelos turistas. Mas não é preciso ficar preocupado com a limpeza deste reservatório. Em 2006, um grupo de cientistas especialmente treinados mediu a água do Genny e descobriu que não há nenhuma poluição ali. Isto é, ele é completamente limpo, um verdadeiro paraíso. Lago Azul, Nova Zelândia. Agora chegou a hora do reservatório de água mais límpido do mundo. Estamos falando do Lago Azul, localizado no Parque Nacional Nelson Lakes. As tribos Maori chamam este lago de... Mas nós não vamos nem nos arriscar a pronunciar esta palavra. Ela é considerada sagrada. Talvez seja por isso que a água é tão limpa, e quando dizemos limpa não estamos exagerando. Em 2011, o Instituto Nacional de Pesquisas de Água e Atmosfera realizou um experimento científico que mostrou que o Lago Azul é o reservatório natural mais cristalino conhecido pela humanidade. Segundo a pesquisa, a visibilidade aqui chega a 80 metros de profundidade. Acredite, isso é muito, muito mesmo. Em termos mais simples, a água no Lago Azul é tão transparente que pode ser comparada com uma água que passou por processos artificiais de filtração. Sim, é como a água potável vendida em garrafas. Mas os humanos, é claro, não tem nada a ver com isso. A natureza que fez tudo por conta própria. Antes de chegar até o lago, as águas do Lago Azul passam pelas rochas, que servem como um filtro natural. Em quais dessas águas vocês gostariam de mergulhar, pessoal? Conte para nós nos comentários. E não esqueçam de deixar o seu like. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.